E o último item dentro do aspecto pessoal é sobre o equilíbrio emocional, né? Nós trouxemos já em momento anterior falando um pouco sobre a questão emocional. Você identifica as suas emoções de modo equilibrado? Você identifica de modo confuso? Como é que você identifica as suas emoções? Você consegue distinguir cada uma delas, o que as faz você sentir, né? Qual é o gatilho, o que que desperta, o que que melhora, o que que piora. Você consegue identificar e muitas vezes, gente, nós não vamos sentir só uma emoção, não. Pode acontecer da gente sentir um misto de emoções, né? Um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. Muitas vezes não vai dar conta de identificar, mas você saber, né, como nós dissemos em momento anterior, você saber manejar essas emoções é um ponto muito importante. Você consegue estar, por exemplo, atento quando você precisa tomar uma decisão, né, ou as situações podem te dispersar facilmente. E para a gente pensar também, por fim, você consegue dormir tranquilo à noite? Né? Falamos agora há pouco em relação à saúde, ao desenvolvimento da criatividade, do intelecto, mas como é essa sua noite de sono, né? O período que você tem que dormir? Algumas pessoas muitas vezes trabalham em sistemas em que ela tem que dormir durante o dia, em outros turnos, mas esse seu sono, ele é realmente de qualidade? E existe todo um conjunto, né, que não nos cabe aqui, mas existe todo um conjunto de possibilidades do que a saúde chama de higiene do sono, né, de preparar o seu quarto para uma boa noite de sono, né, das atividades que você vai fazer em relação a trabalho ou discussão, em relação ao seu casamento, aos seus filhos acontecerem fora do ambiente do quarto, a iluminação para você já ir desligando a sua mente, não ficar usando aparelhos, né, que tenham ali aquela emissão de luz, enfim, um conjunto de fatores para você preparar o seu sono, né, para que seja um sono de qualidade. Entramos em um terceiro ponto, né, da roda da vida, que é a área profissional. E aqui, mesmo que você seja um estudante, uma estudante, a gente pode pensar também dessa forma. Os pontos trabalhados serão realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. No primeiro ponto, a realização profissional, você se sente realizado onde você está hoje, seja no curso que você está fazendo, na faculdade, no ensino superior ou no seu ambiente de trabalho, você sente exatamente aqui que eu quero estar nesse momento, mesmo que depois eu pense, eu quero subir um pouco mais, eu quero alcançar, né, metas mais profundas em relação a isso, mas nesse momento você está onde você gostaria de estar? Ou você deseja atuar em outra área, mudar de curso, mudar de trabalho e para outra área completamente diferente. Muitas pessoas têm esse desejo, mas às vezes têm medo, têm receios que não são só sobre ela. Eu lembro de um rapaz que falava, muito bem sucedido profissionalmente, e ele falava que queria fazer uma outra coisa, uma outra atividade que não dava dinheiro, mas ele não podia porque ele tinha uma filha pequena, porque a esposa estava grávida, porque outras pessoas da família também precisavam contar com o trabalho dele, então ele se via impossibilitado. E talvez o pensamento dele estivesse de fato certo, que naquele momento ele não poderia mudar. Mas aí, como eu falei no momento anterior, né, como ele pode mudar essa relação, essa percepção, essa forma de atuação para poder sentir-se um pouco melhor nesse lugar que ele está? Qual é a relação do seu trabalho atual com o seu propósito de vida? Né? Um item que nós colocamos anteriormente sobre espiritualidade traz essas questões também. Qual é o seu propósito de vida? Você consegue de fato identificar qual é o seu propósito de vida e o seu trabalho tem alguma conexão com ele ou são pontos bem diversos, divergentes? Você sabe, na verdade, qual é o seu propósito de vida? Né? Bem, eu sinto que eu preciso fazer isso, que eu tenho essa função, que eu posso ajudar dessa forma, que eu posso desempenhar a minha atividade de uma melhor forma, com mais qualidade, se eu fizer desta forma. E como é o seu ambiente de trabalho ou de estudo, por exemplo? Às vezes as pessoas saem de casa, olha ali, tá dia e já fica desejando ver a lua, né? Desejando logo que o dia anoiteça.
E aí esse ponto é importante da gente pensar. Você não gosta do seu trabalho, você não gosta das relações de trabalho que você tem, você não gosta da atividade que você executa, do que você exerce. As pessoas vão passar a maior parte da sua vida útil trabalhando. E é importante que seja em algo que ela goste, e mesmo que não seja exatamente com o que ela gosta, que as relações estabelecidas nesse ambiente de trabalho sejam mais positivas do que negativas, né? Ter um ou outro colega que você possa contar, que você possa conversar. E se você vai passar a maior parte da sua vida útil trabalhando, você de alguma forma vai estabelecer laços com aquelas pessoas com as quais você trabalha. É importante que haja respeito e principalmente que esse respeito possa partir de você, né? Que você possa mostrar-se amigável e empático para que a outra pessoa possa também, né, se for assim do interesse dela, ter esse feedback positivo em relação a você. Mas acima de qualquer situação, você fazer por você, por acreditar que você pode se sentir melhor e ser uma pessoa melhor se assim você agir, ok? Outro ponto dentro desse aspecto profissional são as questões financeiras. A sua renda ou a renda da sua família permite que você consiga viver de modo confortável ou dando conta das necessidades pessoais ou familiares que vocês têm, né, que você tem ou que vocês têm, ou você precisa fazer uma outra atividade extra, ter uma outra renda para conseguir, né, abarcar toda essa gama de necessidades que eventualmente a sua família tenha. O que significa recursos financeiros para você? Lembre que o tempo todo nós estamos falando sobre uma questão que é subjetiva. Algumas pessoas sentem que precisam ter mais e mais e mais. Lembra do preenchimento do vazio? Muitas vezes isso consiste em estar nessa área, né? Mas para você hoje, o que significa ter recursos financeiros? É claro que se a gente for listar de modo geral, né, estabelecido pelo padrão de políticas públicas, nós vamos ver questões relacionadas à alimentação, à moradia, a transporte, à saúde, né? Mas para além dessas questões, você respondendo para você mesmo. Outra pergunta é se você está ganhando de modo compatível com as suas habilidades e os seus conhecimentos. Essa é uma realidade muito desconfortável que nós vemos, por exemplo, de uma pessoa ter ali um curso, ter uma habilidade com outro idioma, ter várias habilidades bem específicas, mas ela não consegue emprego porque está difícil, porque aquela área não foi oferecida, e aí ele acaba exercendo uma atividade que ele sente que está bem abaixo de toda aquela competência que ele poderia exercer.